9 horas da manhã, nós estamos recebendo no Jornal da Bandeirantes Gente a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com atuação na área criminal, doutora Ivana Davi, que vai discutir conosco o veto do presidente da República a alguns pontos do projeto que restringe a saída temporária de presos, que foi aprovado com ampla maioria no Senado e também na Câmara Federal. Doutora Ivana, um prazer tê-la conosco nessa manhã. Quais são as suas considerações? Na visão da senhora, esses vetos eles serão importantes? Há uma articulação já no Congresso falando na derrubada dos vetos. O projeto que saiu do parlamento era bom, doutora Ivana? Pois é, né? Desgastes no front. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia e todos que nos acompanham aqui na Band News. O projeto saiu muito bem avaliado, né, no Congresso, principalmente, onde a votação chegou a ser simbólica, de tanto que isso refletia a vontade da sociedade, e saiu, ao nosso sentir, agora com sanção parcial, todo sem qualquer, digamos, resposta ao que seria, né, esperado por todos nós. Porque a vetar o ponto, ao nosso sentir, mais importante, que era, né, a proibição de saída temporária para aqueles que estivessem no regime semiaberto, e vejam que hoje a gente tem 118 mil presos no regime semiaberto e mais de 330 mil em regime fechado, acabou, né, matando a questão mais importante que levou, né, toda a sociedade ao debate, que era efetivamente a proibição da saída temporária. Doutora Ivana, muito bom dia, é uma honra contar com a sua presença aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Sobre a questão da saidinha, tem uma afirmação que me martela a consciência, né? Que é uma afirmação feita aqui pelo doutor Marcelo Rocha Monteiro, um procurador de justiça do Rio de Janeiro. Ele disse um negócio que eu não sabia, confesso minha ignorância, né? É que não há nenhum estudo, absolutamente nenhuma pesquisa, nenhum levantamento, nada que autorize a fantasia de que a saidinha autoriza, a saidinha facilita ou viabiliza ou favorece a ressocialização dos presos, a recuperação dos presos. Nenhum estudo. Isso é uma imensa fantasia, né? E aí eu queria saber da senhora exatamente sobre isso. Assim, o que é o discurso dos que defendem a saidinha, como é o caso, aliás, o ministro da Justiça atual, o ministro Lewandowski, que defende até o desencarceramento, né? Abrir as portas da cadeia. A gente espera que as autoridades abram as portas da cadeia para meter mais bandido lá dentro e não para soltar o que estão lá, né? Mas é isso mesmo, não há nenhum estudo que sustente essas alegações dos defensores da saidinha? Pois é, Cláudio Humberto, é verdade. A gente não tem nenhuma comprovação acadêmica, né, de que essa saída progressiva e a saidinha, principalmente, né, faça com que aquele indivíduo que praticou um crime, porque a gente tem que lembrar que ele só está em regime semiaberto, porque na grande maioria ele foi condenado em regime fechado, progrediu para o semiaberto e que agora ele teria que cumprir mais uma parte da sua pena nesse regime, né, para depois ir para o aberto, ou receber um indulto, ou receber um livramento condicional e voltar à sua vida em sociedade. Isso é uma leitura, ao nosso sentido, bem romântica, né, do cumprimento da pena, né, de forma progressiva, e que seria essa a situação onde nós conseguiríamos fazer com o indivíduo, por exemplo, que praticou um tráfico de entorpecente, por exemplo, que praticou um crime de estupro, por exemplo, que praticou um crime de homicídio, que são os grandes, é o maior número que a gente tem, principalmente em tráfico de entorpecente, voltaria a reintegrar a sociedade e nunca mais praticar crime. Claro que essa versão não é, esse olhar não é verdadeiro, porque em contraponto, Cláudio, nós temos o alto índice de reincidência na população carcerária. Se progressão criminosa e saidinha recuperasse o indivíduo que foi uma hora, um momento, condenado pela justiça, o número de reincidente deveria ser menor. E é o que acontece, é o que não acontece, na verdade. O número de reincidência sempre aumenta, o que nos leva a entender
que essa forma de cumprimento de pena não alcança o escopo da lei, que é, sim, praticar um crime, ser processado, julgado, condenado, cumprir a sua pena e não voltar mais para o sistema prisional. Infelizmente, não é o que acontece na nossa realidade, volto a dizer, vide um número de reincidente no nosso sistema prisional. Doutora Ivana, é um prazer estar conversando com a senhora aqui no Jornal Gente, a senhora que esclarece todos esses pontos sempre que a gente precisa. Olha, eu posso dizer para a senhora que aqui na Europa e também nos Estados Unidos, essa história de saidinha não existe. É uma coisa assim, conta que no Brasil tem um sistema como esse, as pessoas falam, mas como assim? Ele vai voltar a praticar o crime? Porque é a premissa que se parte por aqui. Se o nosso direito se inspira tanto assim à luz do direito internacional, quando as pessoas usam, né, aquelas palavras bonitas no júri, faz a gente pensar, não está na hora de uma profunda reforma no nosso Código Penal? Não passou dessa hora, doutora Ivana? Pois é, né? Mas você sabe que aqui o grande desafio nem é o texto da lei, porque até que os textos são bons. O problema é a interpretação que se dá ao texto da lei. Por exemplo, com todas as vênias ao ministro, entender que nós estamos assegurando a garantia da família para preso que não raras as vezes matou o pai e a mãe e por isso ele tem direito à saída temporária. Quer dizer, são alguns raciocínios, digamos assim, que fogem com todas as vênias, né, da nossa rotina aqui no nosso país. Entendeu? Então, entender que o indivíduo que praticou um homicídio, um feminicídio, né, o indivíduo matou a mãe do seu filho e está preocupado com ele em relação à sua reintegração familiar, garantindo assim o vínculo familiar, volto a dizer, com todo respeito, que é literalmente, né, um raciocínio muito além do que o homem médio, pelo menos nós que vivemos também nessa sociedade, podemos ter em razão de respeito à família. Então eu falo para você que parece que só quer se copiar o que está fora, né, o direito alienígena, como a gente fala, nos pontos que interessa. Por exemplo, a liberação da maconha. Aí interessa o ponto alienígena. Mas, por exemplo, o olhar restrito, como cumprir uma pena nos Estados Unidos, onde você cumpre a pena integralmente, aí essa parte não interessa, né, trazer a lume o direito alienígena. O grande desafio nosso, o Pedro me conhece há tantos anos, é trazer, né, essas experiências de fora e dar uma gourmetizada brasileira nela. Via de regra, não dá certo. A gente está conversando com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, sobre o veto do presidente Lula ontem à parte desse projeto que eliminava a possibilidade da saidinha de presos no Brasil. E aí, doutora Ivana, eu queria entender uma coisa. Ontem, é claro que havia uma pressão muito grande, o presidente da República tem um lado político, né? Passa por um momento de desgaste na sua popularidade, sabe que esse assunto é um assunto que pega segurança pública. Agora, ele decidiu vetar. Quando vetou, falou o seguinte: a gente está vetando só um pedacinho da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Todo o resto está valendo. O que é esse todo o resto? Sobrou alguma coisa? Pois é, né? Pena que o pedacinho era simplesmente a coluna vertebral da lei, né? Era o ponto que fez com que nós abríssemos todo esse debate. E quando eu falo nós, não é nem só o sistema de segurança, o sistema de justiça, a imprensa, nós, a sociedade. Porque o indivíduo que sai na saidinha, que é o nosso sentir, pelo menos no estado de São Paulo, é uma saidona, né? Porque saíram 35 mil na saída do Natal e agora saíram 32 mil presos, né? Para ficarem 7 dias na rua, como todos nós, né, usufruindo aí de toda a liberdade. Quando fala em vetar só um pedaço, ele veta toda a discussão. A discussão nasce em cima disso. A discussão nasce em cima de indivíduos que saíram, né, temporariamente e que praticaram crime. Aliás, a lei recebe o nome de um policial militar que foi assassinado com um tiro na cabeça por um indivíduo que estava em saída temporária. O que sobra disso é uma discussão que nós já vivenciamos até 2003, que é o exame criminológico, onde a nossa jurisprudência é pacífica,
de que na impossibilidade da realização do exame criminológico, o juiz tem que tomar uma decisão, via de regra, progredir ou não. Por quê? Porque o preso está lá, cumpriu seu 1/6, tem bom comportamento, foi condenado a 6 anos, cumpriu um ano, já tem direito para ir para o semiaberto. E para agora, nessa lei, ele precisa de um exame criminológico. Para quem não acompanha, o exame criminológico, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um assistente social, ou seja, eu preciso de um corpo técnico dentro de cada estabelecimento prisional, né, para avaliar esse preso, fazer um laudo e mandar para o juiz. Isso não acontece, porque eu preciso de toda uma estrutura dentro do sistema prisional, que a gente volta a lembrar, tem mais de 330 mil em regime fechado, que um momento vão para o semiaberto. O que a jurisprudência decidiu? Que se não consegue, se o Estado, o Executivo não consegue fazer o exame, o juiz tem que progredir, tem que tomar uma decisão. Ou seja, né, o que a lei mantém, a jurisprudência, já lá desde 2003, para a gente imaginar, já superava isso, dizendo que se não tem o exame criminológico, se o Estado não consegue o exame criminológico, ele vai ser progredido. Outro ponto que também foi mantido é a tal da tornozeleira. Oxalá tivesse a tornozeleira para 330 mil ou para 118 mil, que é o que nós temos. Não tem tornozeleira. O Estado não consegue licitar, né, o custo não da compra da tornozeleira, mas da manutenção, que na verdade é um georreferenciamento dessa tornozeleira. Não tem em todos os estados. São Paulo tem muito pouco, né, muita estrutura para isso, e olha que nós estamos no maior estado, né, com maior população carcerária, e o que acontece? O preso sai sem tornozeleira. Ou seja, né, os pontos que foram mantidos na lei, que se importa ou que se vende a ideia de que mantivemos a maior parte da lei, são os pontos que a nossa jurisprudência já superou. Não tem tornozeleira? Sai sem. Não faz exame criminológico? Sai sem. Ou seja, né, a única parte que interessava, que era o impedimento, morreu. Sobrou agora, para dizer que eu não estou assim com uma sexta-feira um pouco mais amarga, o que sobrou foi o seguinte: não sai o preso condenado por crime hediondo. Latrocínio, roubo, estupro, sequestro, terrorismo, escravidão, todos esses crimes que são o tráfico de drogas, que são considerados crimes hediondos. Mas aí, já adiantando, né, isso é mal de juiz, tem que antever, a discussão vai ser: eu vou aplicar a lei que foi promulgada ontem, a partir de agora. Então, aqueles 32 mil que saíram na última saidinha vão sair de novo, a lei não se aplica para eles, só vai se aplicar aos presos novos, ou não? Eu vou aplicar de forma retroativa uma lei que é pior para os que estão, né, presos, os reeducandos, e aí vai se abrir uma nova discussão. Muitas discussões, viu, doutor Ivana? Até porque é o seguinte, eu acredito que o Congresso vai derrubar o veto. Ontem conversei com alguns parlamentares, né, que estão já se mobilizando nesse sentido. Alguns deles falam já na semana que vem para se pressionar que esse assunto vá à pauta do Congresso Nacional. E com a derrubada do veto, a senhora já sabe o que vai acontecer também, os ouvintes, né? A judicialização do caso, é claro. Em 1990, quando nós tivemos a promulgação da Lei dos Crimes Hediondos, tentou-se acabar com a progressão de pena. E o Supremo Tribunal Federal, naquela época, disse o seguinte: não, a lei de 84 é que vale, então não pode se proibir a progressão. Já tem um precedente que certamente vai ser usado por algum partido político. Não estou dando letra aqui, porque eles já sabem disso, já devem estar até com a ação pronta aí para apresentar para o Supremo assim que o veto cair. O que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte, uma pergunta bem direta. Se essa questão da saída temporária, a proibição da saída temporária é inconstitucional, não é a questão de mudar a Constituição Federal, não é a Constituição que está errada, ou é a lei que proíbe a saída do preso antes do tempo? Então, Pedro, mas precisa ver se é inconstitucional mesmo, né? Nós temos vários institutos dentro do sistema da lei de execução penal, né, que, logicamente, porque estamos lidando com indivíduos, volto a dizer, que praticaram um crime
Crime esse que foi julgado, processado, reconhecidamente pelo Poder Judiciário, ele foi responsabilizado criminalmente, e para esse indivíduo, lógico que existe restrição. Ou aquele indivíduo que praticou um crime de latrocínio vai ter os mesmos direitos e garantias que nós, que acordamos 6 horas da manhã e não praticamos crime nenhum. E isso sim seria inconstitucional. Você tratar de forma desigual um cidadão, que é a grande maioria, que acorda cedo, trabalha, cumpre seus deveres com o Estado, você vai tratar igual aquele que praticou um crime, volto a dizer, e que o sistema de justiça o condenou. Não existe dúvida. Nós não estamos discutindo um inocente que está indo para o regime semiaberto. Só vai para o regime semiaberto e só se discute saidinha para o condenado. Né? Então, essa data vênia com alegação de inconstitucionalidade, no nosso sentir e dentro de tudo que a gente estuda e trabalha há 33 anos, passa ao largo do que, né, o artigo 5º diz que é garantia constitucional. Claro que o preso tem suas garantias, está lá no artigo 5º. O Brasil, acho que é o país que tem mais garantia constitucional do mundo, ele tem um artigo, um capítulo só para isso, e essas garantias são respeitadas. Aí a pergunta fica, porque se tudo for garantia constitucional para o preso condenado, que horas que ele cumpre a pena? Porque senão fica um sistema de justiça trabalhando para julgar, processar, né, reconhecer a responsabilidade criminal, passar por todas as cortes e na hora de cumprir a pena só tem garantia constitucional, né, e o fato de um preso ficar, no mínimo, restrito, cumprindo a sua pena no sistema prisional, né, não corresponde ao que a Constituição diz. Eu acho que não é bem essa amplitude que tem a garantia constitucional em relação ao preso condenado. Aproveitando, doutor, esse gancho que a senhora deu, o Pedro hoje trouxe casos assim que a gente fica absolutamente, o ouvinte, o assinante da Band News, boquiabertos. Por exemplo, mães traficantes de drogas que são liberadas para cuidar do filho de 4 anos e também 2 que estavam com um montante, quanto de cocaína, Pedro? E 400 que foram... quilos, né? E foram libertados porque são pobres. Isso é assinatura de juízes. Isso não choca a senhora também? Muito. E é o que eu falo para você. A lei, ela tem, né, os limites bem delineados. O grande desafio hoje é a interpretação que vem se dando à lei. Então, hoje nós temos um artigo 318 e um habeas corpus de caráter coletivo da lavra do então ministro Lewandowski, na época da pandemia, que dizia o seguinte: mulheres condenadas ou presas, ainda que estejam respondendo o processo, que sejam mães de crianças até 12 anos de idade, vão ficar em domicílio. Que é uma coisa que não dá para entender muito. Você é preso, traficante, condenado, só que de vez de você ficar no presídio, você fica em casa. Às vezes com tornozeleira, na maioria das vezes sem tornozeleira. Mas São Paulo não está adotando isso não, né, doutor? Eu tenho acompanhado algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. São Paulo tem atuado de uma forma mais firme em relação ao que a gente vê pelo restante do Brasil, aí que segue à risca. O TJ de São Paulo é considerado, inclusive no STJ, como um tribunal rebelde, né? Porque a gente... É um estado porque diferenciado, cumpre, né? 46 milhões de habitantes, uma população carcerária. Para a gente ter uma ideia do que é São Paulo, Pedro, e só fazendo um recorte, são 336 mil presos no país. São Paulo tem 200 mil. 2/3 da população prisional do país é nossa. Mas aí, voltando aqui. E aí nós temos um artigo, um dispositivo, que diz, né, que quando uma mulher for presa e ela for mãe, e às vezes, raramente a gente defere, mas indefere dizendo que às vezes ela é mãe e ela usa a criança para traficar, ela põe a maconha ou a cocaína na fralda do bebezinho, como a gente pega toda hora, né? Ela teria direito de ficar em casa, esperando o processo em casa. E o que aconteceu isso para quem nos acompanha? O crime organizado hoje e o número de presas por tráfico internacional, principalmente no aeroporto de Guarulhos, aumentou muito. Porque o crime organizado, fazendo a leitura que a presa ou a condenada tem direitos além
daquele homem que está preso ou praticando um crime nas mesmas condições, ele escolhe a mulher para, aspas, trabalhar para o tráfico, porque ela, teoricamente, não vai ficar presa, desde que tenha a criancinha. Então, olha como se faz uma tergificação, né, do que é a lei, do que é praticar um crime, e aquele benefício que o legislador enxerga em prol da mulher, né, acontece para beneficiar o tráfico internacional. Doutora Ivana, tem uma questão também que também causa espanto, né? As pessoas que são leigas, sobretudo, né? Essas decisões, essa a que o Pedro e a Sônia se referiram agora, decisões absurdas e tal, e decisões, inclusive, de conceder progressão de regime para presos, né? Aí tem um parecer, para minha vergonha, que sou psicólogo, da área psicológica, tem parecer do Ministério Público favorável, e o juiz vai lá e concede aí o sujeito beneficiado por aquilo acaba voltando à prática do crime, né? Ele reincide, isso é estatístico, né? Uma coisa. E, no entanto, essas pessoas que tomaram essa decisão não sofrem nenhum tipo de retaliação. Não falta a justiça ou o sistema de correição ou talvez os órgãos de controle como o CNJ agirem mais efetivamente contra isso, quer dizer, contra decisões absurdas que vão lá desde das mulheres que são liberadas dessa maneira, né, ou daquele outro lá, os traficantes liberados por serem pobres, né, ou enfim, coisas dessa natureza, disso aí até a liberação de presos, que a sociedade, aqueles poucos presos que conseguimos meter na cadeia, né? Não falta isso, uma ação mais efetiva da justiça, de controle dessa situação? Pois é, né, Cláudio? É que juridicamente, né, o entender tanto do Ministério Público quanto do juiz de direito, né, ele tem sempre um amparo jurídico, né? Ele só responde por eventualmente crime de abuso de autoridade se ele praticar essas condutas, por exemplo, a sua decisão, de forma dolosa, ou seja, com a consciência de que com aquilo ele vai prejudicar alguém, né, e por isso ele pratica crime de abuso de poder. No mais, isso entra na livre convicção do juiz, que é, né, uma garantia que o juiz tem de até não sofrer perseguições, tanto de um lado, tanto por outro. Mas quando isso extrapola, né, o senso médio, tanto as corregedorias dos tribunais estaduais, né, ou regionais, quando for um TRF, como o CNJ, tem atuado, né, em cima desses excessos, eu colocaria assim, ou de uma decisão, né, deferindo, ou mesmo de uma decisão indeferindo, e aí quando indefere, volto a dizer, pode praticar crime de abuso de autoridade, numa forma de controlar o excesso. O juiz, né, ele está obrigatoriamente atrelado à lei e à prova. Quando ele se afasta disso, ele pode responder tanto de cunho administrativo, e se for de forma dolosa, consciente, sim, de cunho criminal. Mas esse é o sistema no nosso país, no que tange ao poder-dever das partes que estão dentro do processo. Eu quero agradecer a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um dos melhores quadros da Justiça Criminal do Brasil, que dedicou uma parte do tempo para explicar todas essas questões para nós. E sobre o que a senhora falou aí, das mulheres que estão sendo usadas pelo tráfico com base nessas decisões que permitem prisão domiciliar quando tem filho menor de 12 anos, eu lembro que o Grupo Bandeirantes de Comunicação se posicionou recentemente de uma maneira muito enfática a respeito desse assunto para alertar a sociedade e as autoridades sobre esse assunto. Doutora Ivana, foi um prazer, hein? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigada, bom dia. Agora 9h24, o Jornal